Programa Wesley Sattler. Oferecimento Óticas Cachoeiro. Confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean to Bar. O chocolate sem culpa. E Gourmet Shop. Para os apaixonados por cozinha. Olá, Espírito Santo, já estamos no ar com o programa Wesley Sattler e hoje eu tenho ao meu lado o Douglas Vaz, que é um empresário e tanto que vai nos ajudar a entender mais sobre esta retomada da economia, especialmente no setor da construção civil, já que ele é o presidente do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui no Espírito Santo. E o Douglas tem uma história maravilhosa aqui no nosso estado, grandes condomínios têm sido assinados por ele, na verdade, Boulevard Lagoa, o Mar do Lé. Então a sua história com condomínios aqui, condomínios de alta qualidade, é grande, Douglas. Wesley, obrigado aqui pela oportunidade no programa de vocês, a TV Ambiental, né? A TV realmente que a gente admira bastante, o crescimento que ela tem dado e a importância para o nosso estado. Nós temos realmente alguns condomínios que nós fizemos aqui dentro do estado e fora do estado, como Rondônia, Mato Grosso e Boulevard Lagoa é um empreendimento que muitas pessoas já conhecem aqui dentro do estado, também como o Mar do Lé. E agora hoje na frente do Sinduscon, onde me deu a oportunidade para poder estar administrando essa entidade de grande relevância dentro do nosso estado. Então vamos aproveitar e conversar sobre esta retomada da construção civil aqui no Espírito Santo. Se eu não me engano, são mais de 14 mil, né, construções nesse momento acontecendo. E nós estávamos em baixa, a construção civil estava em baixa nos anos 2015, 2016, e por incrível que pareça, a pandemia ajudou a dar início a essa retomada, a esse crescimento. Então nós estamos ainda recuperando de um crescimento de uma baixa que lá atrás foi grande, não é isso? Wesley, você foi certeiro aí. 2015, 2016, na época, no final do governo da Dilma, nós começamos a entrar numa decadência, uma crise, né, econômica no país, e depois veio a transição, a questão do impeachment, a insegurança política dentro do país. Foi quando assumiu o Temer e logo em seguida veio também, isso aí começou a construção civil, os empreendimentos, as vendas começaram a bicar aí para baixo. Após isso aí, quando veio a pandemia, aí começou já a ter uma retomada, uma recuperação do setor. E por que isso na pandemia? Quando veio a pandemia, isso forçou as pessoas a começar a ver as oportunidades que já existiam, só estava precisando de colocar em prática. E com isso, no ano passado mesmo, tiveram mais de 14 mil apartamentos, empreendimentos e imóveis já colocados no mercado e mais de 65% deles foram comercializados. E com isso nós começamos, como você falou muito bem, nós não tivemos um crescimento, nós começamos a ter uma retomada do mercado. Estamos indo para poder estar nos mesmos níveis que nós estávamos no passado, antes da crise de 2017, 2018. Isso serve para nos alegrar, para nós ficarmos ainda mais otimizados em relação a isso, mas a euforia ainda não é o momento, né? Estamos crescendo muito, estamos lá, já chegamos, ainda não, estamos na escalada. O mercado imobiliário hoje, as pessoas começaram a se despertar mais para poder procurar esse tipo de investimento. Então nós estamos muito confiantes, estamos preparando projetos, dentro de uns projetos voltados mais nas tecnologias agora atuais, né? Estamos, uma dificuldade só que nós temos, só a questão das demorosidades, os que levam para poder fazer os análises de projeto dentro do setor público. Então, um dos desafios que o Sinduscon enfrenta nesse momento é a burocracia ainda? É a burocracia ainda. Esse é um desafio que nós temos que enfrentar, inclusive essa gestão agora, nós estamos tentando trabalhar mais com a questão do diálogo entre os setores, porque quando você faz uma tramitação de processo, você não lidar só com o setor, você tem um setor público, né? Dentro do setor público você envolve, você tem a parte do judiciário, tem a prefeitura, tem o estado, às vezes dependendo do tipo de empreendimento, você tem o IDAF, você tem o IFAM, são várias entidades que você precisa de passar para você conseguir fazer uma aprovação de um projeto. E às vezes dentro de uma prefeitura você depara com
Morosidade, mas às vezes não é nem por culpa do técnico. É dificuldade de interpretação na própria legislação. Tem legislações, você tem um plano diretor municipal, você tem um código de obra, você tem uma lei de parcelamento do solo, onde esses 3 instrumentos você às vezes encontra um artigo que fala praticamente do mesmo assunto. E são artigos com interpretações diferentes. O técnico, quando pega aquele assunto, ele olha ali e fala assim, não, eu estou interpretando desse jeito, desse outro jeito. Eu prefiro passar para outro setor para poder fazer uma análise sobre isso aqui. O outro setor fica com receio de dar um parecer dentro daquele entendimento, possa ser que lá na frente o judiciário interpreta de outra forma, ele prefere não assinar, ele prefere passar para frente. Aquilo fica aquela coisa rodando. Isso acontece constantemente dentro do setor, dentro das áreas administrativas. Então, às vezes, você pode fazer um plano diretor urbano. Você coloca lá que você tem que fazer uma legislação de parcelamento do solo. Você cria uma lei de parcelamento do solo. Não entra nos pormenores da legislação que começa a ter interpretação duvidosas. Com isso, você atrapalha até o andamento da prefeitura dentro para os técnicos. O que acontece? Você começa a inchar a máquina pública, vários técnicos, porque fala assim, não, eu preciso de outra pessoa aqui para analisar isso, eu preciso de outro para poder analisar. Então, às vezes, se as regras do jogo for muito bem claras na legislação, você não tem dificuldade de você interpretar. Então, isso fica muito mais fácil, muito mais prático para as pessoas despachar e liberar seu processo. Ok, mas estamos falando então de uma coisa a nível Brasil, em nível de Brasil, né? O Brasil todo é burocrático nesse sentido. Ou nós temos também situações específicas com o Espírito Santo, em burocracia? Porque muita gente costuma dizer o seguinte, na Bahia se constrói com mais facilidade, constrói-se mais resort, não sei o quê, porque as leis lá são um pouco mais flexíveis ou mais fáceis de serem interpretadas, talvez. E aqui não. Isso é uma lenda urbana, é um dito popular ou é verdade isso? Não, isso é verdade. Tem alguns municípios, alguns estados que já estão desentravando isso. Eles começaram a ter esse conhecimento. Nós aqui já estamos começando a perceber que os próprios técnicos, alguns secretários, já estão tendo esse entendimento. A Prefeitura de Vitória, assim, a vontade deles é trabalhar o PDM para poder fazer ele mais enxuto, não ter dificuldade de interpretação. Assim também está se acontecendo na Prefeitura da Serra. Através do secretário Cláudio Dedículo, ele tem colocado nos dias, falou assim, não pode ter um PDM que fica travado. Às vezes você tem muito zoneamento dentro da cidade que você complica o entendimento dos técnicos. Você mesmo cria uma dificuldade para os técnicos para analisar. Você não tem que complicar, tem que descomplicar. Com isso, você dá mais velocidade nos processos. O que acontece? Quando você tem um projeto, a cidade, por exemplo, eu tenho dito assim, a cidade dentro de você pegar Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica. Então, vamos pegar aí quase 1.600.000 habitantes, mais ou menos aproximado. É uma região que cresce muito. Então, constantemente está nascendo pessoas. Tem pessoas casando, precisa de residência, precisa de comércio, precisa de padaria, precisa de um pet, precisa de salão. E quando você com essa... Precisa de emprego, né? E a construção gera emprego para essa região toda. Gera emprego e renda, gera receita para os municípios. A velocidade desse crescimento não é a velocidade das análises dos projetos. Então você fica entendeu? Engessado ali. As pessoas querendo produzir, o setor quer fazer o que a regra do jogo manda, ela quer cumprir a legislação, ela quer fazer o que está dentro do Código de Obra, o que está dentro da legislação ambiental. É o que nós queremos. A única dificuldade são essas interpretações de lei que os processos ficam parados em cima das mesas com definições, como é que analisar, qual o parecer que vai dar. Isso se cria o quê? Uma insegurança jurídica. Porque até quando você aprova, você está com a licença de obra ou um decreto de aprovação de um loteamento, você fica pensando, será que eu vou tocar a minha obra e ninguém vai embargar a minha obra? É verdade. O que tem ocorrido, e às vezes várias obras. Nós temos, por exemplo, uma coisa recente que aconteceu. O Ministério Público abriu uma ação contra o município e contra o Estado, em Vila Velha, por ter não cumprido
alguma exigência que o município tinha de criar o Parque de Jacaranema, fazer algumas obras, alguma coisa. Ó, suspende, parou, abriu ação. Com isso, chegou e falou assim, ó, todos os licenciamentos do município estão suspensos. Aí a construção civil, as pessoas, os comerciantes que precisam construir, botar uma padaria, botar um pet, botar um salão, uma construção de uma casa, tudo é que está na zona de amortecimento de Jacaranema, que pega Jacaranema, você vai até a Cobilândia, depois vai até perto da Ponta Fruta, toda aquela região está tudo paralisado, você não licencia desde 2017. Aí o que a construção civil tem a ver com isso? Não tem nada, nós não temos nada a ver com isso. Então paralisa, fica tudo paralisado. Então são umas coisas que eu tenho dito, junto com a nossa diretoria, nós temos conversado bastante sobre isso. Nós precisamos dialogar mais, junto com o Ministério Público, Prefeitura, Governo, as entidades de movimentos de moradias também é importante, o movimento de moradia, porque são as pessoas que estão dentro da cidade. Nós precisamos ter esse diálogo para poder desentravar esses processos, para dar velocidade no crescimento da cidade. Ok, nós precisamos então de vontade política mais que nunca. Porque quando nós elegemos as pessoas, quando nós colocamos elas lá, é para que elas possam justamente comprar a nossa briga por um Estado melhor, por mais oportunidades, por tudo isso, e não para fazer entraves ao crescimento. Olha, tudo que o Espírito Santo precisa é mostrar ao mundo o Estado maravilhoso que é. Eu costumo dizer, Douglas, nós somos a Mônaco brasileira. Nós somos pequenininhos, né? Mas nós temos tanta coisa maravilhosa aqui dentro. Mas muito do Brasil não conhece ainda porque nós não nos permitimos crescer. Está na hora da gente mudar essa história. Graças a Deus nós temos a construção civil nos ajudando aí. Eu desejo a você muito sucesso na sua gestão, tá bom? A todos vocês que estão batalhando por esse Espírito Santo melhor. E assim nós ficamos por aqui, nesse bate-papo, com vontade de conversar mais. Tem tantos assuntos ainda a serem abordados com você, mas eu quero você de volta aqui, tá bom? Tá bem, Wellington, eu te agradeço. Uma coisa também importante, o nosso setor, ele representa 4,5% do PIB do Estado. Nós empregamos 56 mil pessoas direto e 130 mil indiretamente. Então, nós estamos aqui dispostos a dialogar, a conversar e ajudar no crescimento desse Estado, porque nós temos um Estado riquíssimo, nós estamos no meio, área portuária, você tem montanhas perto, praia, isso não acontece no Brasil inteiro, você não encontra. Nossa logística é abençoada, né? Não tem abençoado, tá bem? Ok, ficamos por aqui. TV Ambiental, a TV que te reconecta. E Douglas Vaz, que está à frente da Vaz Desenvolvimento, não é isso, imobiliário? Sim. Vai voltar para conversar com a gente, inclusive, sobre um grande empreendimento que vai acontecer em Santa Leopoldina, que vai mudar a história dos condomínios no Brasil. Isso vai acontecer aqui no Espírito Santo. Mas assunto para logo mais, né? Então, Douglas, mais uma vez reitero meu convite, tá bom? Volte para conversarmos sobre isso e muito mais. Beijão e até a próxima.